Beleza? Vou fazer agora então a parte final, os últimos dois capítulos que tem 1 hora de duração mais ou menos, então. Esses dois últimos episódios eles são divididos em capítulos, na verdade, que são 5 capítulos, tá? O primeiro capítulo, então, o nome dele é Rugido da Terra e ele mostra um pouco como está acontecendo o Rugido da Terra, né? Então, os titãs avançando, destruindo cidades, pisoteando pessoas, umas cenas bem horríveis, tá? Mas ele mostra um pouco que o Eren, ele mostra uma parte de como que ele estava já decidido a fazer o Rugido da Terra, né, há muito tempo já, e como essa decisão estava ferrando a cabeça dele, né? Então mostra ele do outro lado da muralha, conhecendo outras nações, interagindo com as pessoas, querendo ser muito bonzinho de salvar as pessoas, mas dele mesmo pensa, putz, que eu tô salvando ele se daqui a alguns anos eu vou matar todo mundo, tá ligado? Então é um negócio assim, tipo, mostra que ele tá com a cabeça zoada já há muito tempo na história já, né? Desde a terceira temporada. Aí tem a parte então que eles estão lá. Eu não vou ficar falando sobre essa parte mais técnica de pegar avião, coisa arada, os caralho a quatro ali, porque isso é irrelevante, porque eu quero analisar. O que é legal é a parte da Range, então se sacrificando, né, para tentar atrasar um pouco o rugido enquanto o estrondo, então eles estão preparando a nave para fugir. E aí a Range se despede da gurizada, ela fala que ela vai dar uma atrasada nos titãs porque ela que guiou eles até ali, como líder do esquadrão de exploração, né? Da tropa de exploração. E ela nomeia o Armin como o novo comandante e ela vai então, né? E aí quando ela fala com o Levi tá meio que tipo assim, posicionado meio que para não deixar ela ir se sacrificar. E dela fala, oh, pô, deixa eu ir, cara, é o meu momento, é minha deixa, né? E aí o Levi põe a mão no coração dela e fala, dedique seu coração, né? E aí ela ri, ela sai rindo, dizendo que é a primeira vez que ela ouve ele dizer isso. É verdade, e é verdade, a gente vê o Levi sendo muito fiel ao Irving, né? Sendo muito fiel à tropa de exploração, mas a gente nunca vê ele falando, né? Entregue seus corações. E a primeira vez que ele diz isso é pra Range, então, né? Enfim, a gente vai pro segundo capítulo que é Pecadores, tá? Nesse capítulo, então, eles estão discutindo o que, que eles vão fazer com o Eren. E o Reinier diz que ele acha que ele entende o que, que o Eren tá fazendo. Ele diz que ele acha que o Eren tá fazendo tudo isso para que eles possam lutar contra ele, parar ele e matar ele, né? Uma forma assim, tipo meio que de suicídio entre aspas, porque o Reinier diz que acha que consegue entender um pouco como o Eren está se sentindo. Nesse momento, o Eren chama todo mundo lá para os caminhos e explica, né, o que está acontecendo. Ele diz que o rugido da terra não vai parar, né, o estrondo não vai parar. Ele diz: eu vou continuar avançando. Eu sou livre para isso e vocês são livres para proteger o mundo. Enquanto nossas crenças forem inabaláveis, vamos colidir uns com os outros e continuar lutando. Tá? Então, o que, que ele quer dizer? Que ele acredita que ele tem que, como ele diz ali, para mim ser livre eu tenho que tirar a liberdade do mundo. Então, ele acredita que ele tem que matar as pessoas. E se os amigos deles acreditam que ele não deve fazer isso, então eles devem lutar e quem ganhar vai definir o destino, né? Então ele diz assim: enquanto as pessoas acreditarem em coisas diferentes umas das outras, elas vão continuar lutando para decidir o que, que vai acontecer, tá ligado? E aí o Armin diz: tá, mas então por que tu chamou a gente aqui? E aí ele diz: para dizer que não há necessidade de conversar. Se quiser me parar, tente fazer eu parar de respirar. Vocês são livres. Então assim, é aquela velha história. Eu entendo o que o Eren quer dizer, tá ligado? Só que a própria fala dele já diz a resposta. Porque, por exemplo, ele diz assim: enquanto a gente tiver crenças diferentes e a gente tiver uma fé inabalável nessa crença, a gente vai continuar colidindo uns com os outros e continuar lutando, né? Pra resolver os problemas e pra decidir o que vai acontecer. Só que daí, depois que o Armin pergunta, ele diz: não há necessidade de conversar, sendo que talvez o conversar fosse uma forma de resolver esse conflito, tá ligado? Então, assim, é sempre essa ideia de que não tem o que fazer. Essa é a vibe que passa esse anime. Essa vibe de tipo, não tem como resolver isso de uma forma pacífica. As coisas têm que acontecer de uma forma cruel, gente. As coisas têm que acontecer com uma luta, com uma guerra, com uma batalha, né? Através da força. E na verdade ele mesmo diz ali, ó, não há necessidade de conversar. Na visão dele. Mas na visão do Armin, talvez conversando as coisas resolveriam, né? Só que quem detém o poder de controlar o rugido é o Eren, não é o Armin.
Talvez se o Armin tivesse esse poder, ele fizesse diferente. Então esse é o negócio que a gente tem que ficar atento nessa história de Shingeki no Kyojin. E não comprar a ideia do Eren de que, tipo assim, cara, não tem o que fazer. A gente vai, né? Depois eu vou explicar depois na parte final, quando o Eren mostra mais a justificativa dele, né? Mas tem muito a ver com essa questão do personagem do Eren, de que isso aconteceu porque era o Eren com esse poder, né? Mas enfim, aí a gente vai pro capítulo 3. O capítulo 3 não tem muita coisa pra mim analisar aqui, porque é mais questão de batalha, né? O Armin é preso, o Falco vira titã, que voa, enfim, umas coisas ali, mas tipo, não tem nada legal pra se analisar ali. O que tem de legal pra se analisar no capítulo 4, que é o sonho longo. Aqui, o Armin, quando ele tá preso, ele tá num estado meio que tá meio que no limbo ali, e ele encontra o Zack lá nos caminhos. E o Zack, ele tá tipo com um estado meio adormecido, meio triste, assim, fazendo um castelinho de areia, meio assim, meio foda-se, né? E aí ele começa a conversar com o Armin sobre a percepção que ele tem sobre a vida, né? Ele tem uma fala bem grande, ele fala sobre a vida e como é que ela tá ligada com essa questão de reprodução, né? Ele questiona, tipo assim, por que que a vida se esforça tanto para se multiplicar? Ele questiona qual que é o sentido de ele apenas continuar se multiplicando, né? Os humanos continuam tendo filhos, se reproduzindo, vivendo, sem nem entender o porquê de nada, porque a humanidade não entende o porquê de estar ali, de estar vivendo, o que que é a vida, né? Qual que é o sentido de continuar assim nesse mundo sofrendo, matando uns aos outros, tá ligado? Tipo, se a gente nem sabe qual que é o sentido disso tudo, por que isso, tá ligado? E é legal porque isso aí compra muito a ideia do personagem dele e do plano de eutanásia dele, né? E aí talvez até seja uma forma do autor meio que mostrar que o plano dele não fosse tão bom por conta disso. Não sei se era esse o objetivo. Espero que não seja, tá? Porque eu gosto muito do plano do Zack. Mas depois eu vou falar sobre isso no final, mas tipo, tem um pouco a ver com a questão do personagem dele ali, né? Sobre essa questão de, qual que é o sentido da gente ficar se reproduzindo, assim, sem entender nada, né? E aí o Armin pergunta sobre a fundadora Ymir e o Zack diz que ele tem uma teoria de que a Ymir, por algum motivo, ela não consegue controlar o Rei Fritz. Ela está há muito tempo ali nos caminhos, tendo o poder dos titãs, mas ela não consegue contrariar o que o Rei Fritz queria, que era ter mais poder de titã, por exemplo, né? Então ela tá ali mantendo os 9 titãs e tudo mais, né? E aí o que que ele diz que ele não entende o porquê que ela é assim, mas que provavelmente o Eren entendia, e por isso que ela se juntou com o Eren e emprestou o poder dela pro Eren, né? Aí ele, enfim, questiona o Armin sobre. O Armin quer voltar, ele pergunta, eu quero voltar lá pra batalha, meus amigos estão lutando, tu pode me ajudar? E ele questiona o Armin e fala, tá, mas por que tu quer voltar pro mundo, tá ligado? Tipo, por que que esse desespero pra continuar se multiplicando e sofrendo, tá ligado? Ele diz: estar vivo significa que um dia você vai morrer. Surpreendentemente, o momento da morte pode ser um alívio. O fim dos dias em que você vive e se multiplica sem entender nada. Então é uma visão de vida de tipo assim, cara, essa vida que tu tem, que os humanos têm, ela não tem sentido nenhum. Então pode ser que a morte que a gente tanto teme, na verdade seja uma coisa boa. Porque pode ser que seja um momento onde a gente vai entender coisas a mais do que quando a gente está vivo, né? Pode ser que vai ser um fim de um momento. A gente tem a percepção de que a vida é muito boa porque a gente só tem a vida, né? Então talvez a morte seja ainda melhor, tá ligado? Eu acho até uma visão interessante. Mas enfim, aí o Armin vê uma folha no chão que ele pega e vem uma memória dele de quando eles eram pequenos e eles corriam pelas colinas lá dentro das muralhas. E ele lembra que era muito boa aquela sensação, sabe? Tipo, pô, tô apenas aqui correndo com meus amigos e tudo mais. E ele dá exemplos, ele diz, quando eu lia livro nos dias de chuva, quando eu dava frutas para os esquilos comerem, quando a gente andava junto pelo mercado, eu sentia que esses momentos tão simples, eles eram, tipo, super importantes para minha vida. Por quê? Porque eles me deixavam felizes, né? Me deixavam feliz. E aí o Zack, ele vê uma bola de beisebol na mão do Armin, né? O Armin vê uma folha e o Zack vê uma bola de beisebol, que representa o jogo que ele tinha com o antigo Tita Bestial, que era um cara que formou um laço muito forte com ele. E ele lembra que, tipo, pô, ele mesmo fala que jogar bola, jogar beisebol ali, não tinha sentido nenhum. Era só, tipo, joga a bola, pega a bola. Joga a bola, pega a bola. Não era uma coisa que tinha sentido também. Mas ele ficava feliz só de poder fazer aquilo, tá ligado? Então ele meio que sente que talvez com a vida fosse assim também. Tipo, não tem sentido tu viver. Mas tu fazer coisas legais na vida te deixa feliz. Então talvez esse seja o sentido, né? Então ele meio que acorda pra isso e ele volta, ele aparece lá no mundo e aí o Levi mata ele e o Estrondo para por conta disso. E então é bem legal assim essa parte, achei bem bem foda assim como é que ele constrói tão bem o Zack como personagem.
Porque faz muito sentido todos esses pensamentos que ele tem. E essa parte da bolinha eu acho muito legal, porque, tipo, é uma questão sobre uma questão sobre esporte. Porque, por exemplo, eu particularmente gosto muito de esporte, praticar esporte, né? Vários esportes, principalmente futebol, né? Desde pequeno, desde muito cedo, né? E se tu for olhar, é uma coisa que não tem muito sentido, cara. Pô, é correr atrás de uma bola, é chutar a bola dentro de um gol pra fazer ponto. Então, tipo assim, é só um jogo, cara. Só que é um negócio que, tipo, me deixa muito feliz fazer isso, sabe? Então, tipo, são coisas que a gente não explica na vida. É que nem, pô, nem pra mim fazer arte, tá ligado? É que nem pra mim ser professor. Tipo, são coisas que talvez se tu analisar, tu não vai encontrar um sentido tão grande naquilo. Mas aquilo me deixa feliz. E isso é o suficiente pra mim, para ser um sentido importante pra mim, sabe? Então é bem, bem legal, assim, essa análise que ele tem. Enfim, tá? E aí o que acontece? Eles explodem o Eren, sai a minhoca, sai a minhoca que é tipo uma criatura que parece uma espinha, né? E aí é meio que a fonte dos poderes dos titãs, então, né? Que já mostrou no flashback da fundadora Ymir, que foi essa minhoca, esse bicho que teve contato com a Ymir quando ela era mais nova, e aí ela ganhou o poder dos titãs, né? E enfim, daí eles lutam ali e tudo mais. O Eren vira um titã gigante, colossal, e luta com o Armin na porradaria de titã mesmo. E aí dá um flashback não, aparece, mostra uma cena do Eren vivendo com a Mikasa numa cabana, né? Uma vida comum, assim, bem tranquila. E aí é como se fosse uma simulação de como seria se o Eren tivesse decidido fugir com a Mikasa, fugir dessa guerra toda e tipo, cara, quer saber? Que se foda, eu tenho mais 5 anos de vida, sei lá, 4 anos de vida, eu vou pegar a Mikasa, vamos fugir pra uma cabana e vamos viver tranquilamente esses 4 anos da minha vida aí da melhor forma que a gente puder. E aí mostra ali, né, tipo, que essa seria uma possibilidade do Eren, que o Eren poderia ter feito isso, né? Mas enfim, é só uma parte para acrescentar ali no desenvolvimento do personagem, né? E aí, então, a Mikasa, ela invade o corpo do Eren e mata ele, tá? Ele tá com a cabecinha pra fora lá, e ela corta a cabeça dele fora e beija a cabeça dele decapitada, né? E aí essa cena é uma cena que, tipo, eu vi muita gente deu hate na internet, e eu não sei se o hate foi por causa da cena dela beijando ele sem cabeça, ou se foi por causa do dela matar ele, enfim, não sei qual que foi o objetivo, o motivo das pessoas darem tanto hate. Eu não achei nada demais, tá ligado? Tipo, é meio bizarro um pouco, mas é Shingeki no Kyojin, a gente tá acostumado a ver bizarrice, tá ligado?